Senhora, esta área não é para você. Apenas pessoal autorizado pode passar daqui. O homem bloqueou a passagem de Isabel Duarte no posto de inspeção próximo à fronteira de El Paso. Sou a agente Lívia Corval, do Departamento Federal de Investigação. Estou conduzindo uma investigação oficial. Isabel ergueu a credencial dourada, mas o agente mal lançou um olhar para ela. Parece falsa. Agentes de verdade não se vestem assim. Outros oficiais se aproximaram, observando. Isabel com desconfiança. Preciso falar com seu supervisor sobre essas empresas, disse ela, mantendo o tom firme. O único lugar para onde você vai é para a sala de detenção, até verificarmos tudo. O que o agente Cole Morgan não sabia era que Isabel o investigava secretamente havia quase 9 meses. Antes de prosseguirmos com a história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e prepare-se para o que vem a seguir. Horas antes, Isabel estacionava seu SUV preto a poucos metros do portão de controle. O vento quente do deserto arranhava o rosto. Depois de meses rastreando transferências milionárias suspeitas, ela finalmente tinha evidências para derrubar a rede de empresas que explorava trabalhadores migrantes e lavava dinheiro usando contas fantasma no exterior. Seu celular vibrou. Excelente trabalho. O relatório final vai para análise segunda-feira. Era a mensagem do supervisor. 10 anos no serviço, e aquela operação parecia ser a mais importante de sua carreira. O padrão era claro. Dezenas de fazendas contratavam trabalhadores por canais ilícitos e enviavam fortunas para fora do país. Agente Corval? A voz grave fez Isabel se virar. Um homem alto, porte militar, aproximava-se com a insígnia do Serviço de Fiscalização de Fronteira. A placa no colete dizia Cole Morgan. Algo no olhar dele fez Isabel instintivamente verificar se sua pistola estava no coldre. Sim, sou eu. Preciso ver sua identificação. Inspeção de rotina. Isabel estranhou. Não era comum agentes federais abordarem uns aos outros para esse tipo de verificação, ainda mais entre departamentos que deveriam cooperar. Mesmo assim, entregou a credencial. Morgan a examinou como se buscasse um defeito microscópico. Você anda fazendo perguntas sobre empresas agrícolas da região. Isso mesmo, investigação oficial. Que tipo de investigação? O treinamento de Isabel acendeu um alerta. Ele sabia mais do que deveria sobre uma operação sigilosa. Essa informação é confidencial. Pode falar com meu supervisor. O rosto dele endureceu. Saia do veículo, agente Corval. Como é? Agora, o coração de Isabel acelerou. Ele não tinha autoridade para detê-la, mas recusar poderia ser perigoso. Ela saiu lentamente, mãos à vista. Agente Morgan, o que está acontecendo? O rádio dele crepitou. Aqui é Morgan. Interceptada uma agente federal com credenciais questionáveis. Preciso de reforços. Em poucos minutos, 2 outros agentes chegaram. Nenhum parecia surpreso ao vê-la. Era claro que Morgan havia armado tudo. Entregue sua arma e seu celular, ordenou. Com base em quê? Não cometi crime algum. Protocolo de segurança. Você está sendo investigada por abuso de autoridade federal. Isabel sabia que aquilo era ilegal. O departamento dele não podia investigar o dela sem autorização formal. Mas Morgan agia como se tivesse poder absoluto. Quero falar com meu supervisor. Primeiro, o telefone. Relutante, ela entregou o celular criptografado. Morgan tentou desbloqueá-lo e, ao falhar, ordenou. Remova a bateria. Isso é contra os protocolos de cooperação entre agências. Não quando se trata de segurança nacional, respondeu, frio como aço. Isabel estava encurralada. Sabia que ele mentia, mas os demais pareciam acreditar. Precisaria de sangue frio para virar aquele jogo. Meu superior pode confirmar isso agora mesmo. O seu superior não está aqui. Eu estou. O agente Victor Kane se aproximou lentamente de Isabel Duarte, seu olhar carregado de falsa autoridade. Você anda fazendo perguntas sobre operações de segurança na zona de fronteira. Isso exige a aprovação da Força de Controle Fronteiriço, e você não tem. Isso é mentira. O Departamento Federal tem jurisdição sobre crimes financeiros. Independentemente da localização, Kane a ignorou completamente. Levem-na para o centro de detenção. Registrem-na como suspeita federal sob investigação. Espere. Isabel ergueu a voz. Você não pode prender um agente federal sem motivo. Quero falar com seu chefe agora. O meu chefe sabe exatamente o que está acontecendo, respondeu Kane com um sorriso frio. Enquanto era escoltada, Isabel entendeu a gravidade. Kane não era apenas corrupto, ele estava acuado. Sua investigação tinha chegado perigosamente perto de algo grande o suficiente para levá-lo à ruína. E ele estava disposto a destruir a carreira de uma colega para se salvar.
Mas Kane cometeu um erro grave. Pensou que ela estava sozinha. Não fazia ideia de quantas pessoas já estavam envolvidas na operação dela. No centro de detenção, Kane fez questão de anunciar sua captura. Agente federal detida por abuso de autoridade. Processamento imediato! Gritou para que todos ouvissem. Isabel manteve a postura. Sou a agente Isabel Duarte, Departamento Federal de Investigação. Quero falar com meu supervisor. Não até verificarmos sua história. Primeiro, revista. Completa. Isso é desnecessário. Sou uma agente federal, não uma criminosa. Aqui, você é suspeita até prova em contrário. Uma guarda feminina a levou para uma pequena sala. Isabel já tinha enfrentado treinamentos militares duros, mas aquilo era diferente. Kane queria humilhá-la e manchar seu histórico. Quero registrar tudo. Isso viola protocolos federais, disse Isabel. Só sigo ordens, murmurou a guarda sem encará-la. Depois da revista, entregaram-lhe um macacão laranja. Kane aguardava do lado de fora. Confortável? Perguntou com sarcasmo. Isto é detenção ilegal. Prove. Suas credenciais podem ser falsas, e ninguém sabe que você está aqui. Isabel percebeu. Ele pretendia isolá-la por completo, sem telefone, sem contato com seu departamento, sem prova imediata de identidade. Meu superior vai notar minha ausência. Quando? Segunda de manhã. O sorriso dele se abriu ainda mais. Ótimo. 3 dias. Tempo suficiente para resolver isso. Na cela, outros detidos a olhavam curiosos. Você é mesmo do Departamento Federal? Perguntou um rapaz. Sim. Então por que está aqui? Isabel permaneceu em silêncio. A resposta estava na operação de lavagem de dinheiro que ameaçava derrubar Kane. Pouco depois, ele apareceu na porta. Usar credenciais falsas é crime federal. As minhas são legítimas. Quando isso acabar, você vai responder por detenção ilegal. Vamos ver. Naquela noite, Isabel notou que todos os outros tinham direito a telefonemas, menos ela. Kane havia dado ordens para mantê-la incomunicável. Por que ela não pode ligar? Questionou o agente Daniel Cruz, recém-chegado. A equipe. Questão de segurança, respondeu Kane. Investigação confidencial, sem contato até autorização. Mas Cruz parecia desconfortável. Ao contrário da equipe fiel de Kane, ele fazia perguntas. Na manhã seguinte, Isabel tentou novamente. Tenho direito a um telefonema. Ordem do agente Kane, respondeu o guarda. Cruz estava por perto e ouviu. Quando Kane saiu para almoçar, ele se aproximou da cela. Você é mesmo do Departamento Federal? Sim, Isabel Duarte, registro 522894, escritório de Albuquerque. Kane diz que é falso. Ele mente. Verifique no banco de dados. Trabalho há 12 anos no setor de crimes financeiros. Por que ele faria isso? Porque estou investigando empresas que ele deveria fiscalizar. O rosto de Cruz mudou. Que empresas? Produtoras agrícolas que lavam dinheiro e exploram trabalhadores sem documentos. Cruz hesitou. Isso é grave. Então ajude-me a provar. Naquela tarde, Cruz digitou o registro dela no sistema. O histórico surgiu. Veterana condecorada, ativa, sem nenhuma infração. Kane havia mentido para todos. Quando Kane voltou, flagrou Cruz no computador. O que está fazendo? Só verificando um procedimento. Não se meta no que não é da sua conta. Aquela noite, Cruz não conseguiu dormir. A consciência pesava. Ele havia ajudado a prender uma inocente. No sábado, revisou casos antigos de Kane. O padrão era claro. Inspeções limpas em empresas denunciadas e várias reclamações contra ele arquivadas misteriosamente. No almoço, Cruz se aproximou de Isabel. Verifiquei seu registro. Você estava certa. Quais empresas ele visita mais? Sempre as mesmas fazendas e processadoras. Coincidem com as que minha investigação apontou como centrais no esquema. Cruz sentiu um frio na espinha. Você acha que ele as protege? Acho que ele é pago para isso. Naquela tarde, Cruz analisou relatórios e viu que todas as empresas ligadas a Kane recebiam pareceres limpos, mesmo com denúncias sérias. Kane percebeu que ele estava cavando demais. Está curioso demais, Cruz. Isso não é bom para a carreira. No domingo à noite, Cruz sabia que tinha que decidir de que lado ficaria. Ele retornou à cela de Helena. Quero tirar você daqui. Por quê? Perguntou ela desconfiada. Porque entrei para a Patrulha Nacional para proteger pessoas, não para servir criminosos. Pela primeira vez em 3 dias, Helena sentiu uma fagulha de esperança. É arriscado. Vargas não vai deixar barato. Eu sei, mas não consigo mais fechar os olhos para isso. O que você precisa de mim? Tudo. Listas de nomes, datas, transações. Preciso entender exatamente o que ele está fazendo.
Helena começou a detalhar sua investigação. Raul escutou atentamente, gravando mentalmente cada detalhe. O esquema era muito maior do que ele imaginava. Quantas empresas? Pelo menos 20, talvez mais. E o dinheiro? Milhões, fácil. Talvez dezenas de milhões. O estômago de Raul revirou. Ele estava servindo a uma organização criminosa disfarçada de autoridade legal. Amanhã é segunda. Seu chefe vai perceber que você sumiu. É nisso que estou apostando. Raul fez um gesto afirmativo. Vou te tirar daqui hoje à noite, mas antes preciso de provas sólidas. Que tipo de provas? Daquelas que botam Vargas numa cela por muitos anos. Durante seu turno noturno, Raul usou o acesso interno para puxar o arquivo pessoal de Vargas. O que encontrou fez seu sangue gelar. 3 propriedades de luxo avaliadas em mais de 2 milhões de dólares e um salário que mal justificava um carro popular. Discretamente, imprimiu tudo. Às 2 da manhã, voltou à cela de Helena. Descobri algo. Vargas é rico demais para o cargo que ocupa. Helena não pareceu surpresa. O rastro da corrupção sempre passa pelo dinheiro. Tem mais. Olhei os relatórios de inspeção. Todas as empresas que você estava investigando receberam parecer positivo dele. Quantas? 18 até agora. Todas conseguiram trabalhadores através de programas especiais, aprovados diretamente por ele. Helena conectou as peças. Então ele recruta trabalhadores, direciona para empresas específicas e, em troca, blinda essas empresas contra inspeções sérias. E recebe por isso. Exatamente. A engrenagem perfeita. Empresas lucram, ele enriquece e os trabalhadores são explorados sem ter como reagir. Raul fechou os punhos. Essas pessoas têm medo de denunciar. Não têm documentos nem proteção. Isso é covardia. Por isso eu estava atrás dele. Eles merecem justiça. Raul fez cópias das autorizações que Vargas assinava. O padrão estava ali, gritante. Ele acelerava licenças para empresas que o mantinham no bolso. Helena, preciso saber, tem mais gente envolvida? Provavelmente, algo assim é grande demais para um homem só. Como vamos descobrir? Primeiro saímos daqui. Depois falo com minha chefe. Raul olhou o relógio. Vargas chega às 6. Temos 4 horas. E a segurança? Emergência médica. Vou dizer que você está com dores no peito e precisa ir ao hospital. Vai colar? Tem que colar. Com todos os documentos no bolso. Raul respirou fundo. Se ele descobrir que te ajudei, estarei no mesmo perigo que você. Então somos parceiros agora. Parceiros, confirmou ela. E vamos derrubar Vargas. Às 4 em ponto, Raul iniciou o plano. Aproximou-se do guarda do turno da madrugada com expressão preocupada. A prisioneira Helena Duarte está com dores fortes no peito. Disse que não consegue respirar. O guarda franziu o senho. Ela estava bem há pouco tempo. Ataques cardíacos são rápidos. Quer explicar ao chefe por que uma agente federal morreu sob nossa custódia? O guarda hesitou. O que você precisa? Transporte médico. Eu mesmo a levo. O segurança da madrugada ficou em dúvida. O chefe deixou claro que ninguém sai sem autorização dele. E também disse para mantê-la viva. Qual ordem você acha mais importante? Retrucou Rafael, mantendo a calma forçada. Após alguns segundos de tensão, o guarda cedeu e abriu a cela de Laura. Seja rápido. Ela entrou no papel com perfeição, apoiando-se na parede, ofegante e levando a mão ao peito. Meu braço está formigando. Não consigo respirar direito. Ainda consegue andar? Perguntou Rafael. Acho que sim. Ele a ajudou a entrar em seu carro particular. Assim que as portas se fecharam, a crise desapareceu. Boa interpretação. Anos de treinamento no exército. Aprendemos a improvisar, respondeu ela, ajustando o cinto. Enquanto dirigia rumo ao centro da cidade, Rafael falou. Consegui copiar tudo o que encontrei. Movimentações bancárias, autorizações irregulares e relatórios falsos. Perfeito. Minha chefe vai precisar de cada detalhe. E eu acabei de me tornar cúmplice de fuga. Não, você ajudou uma agente a escapar de um cárcere ilegal. É bem diferente. O celular dele vibrou. Mensagem de Varela, o diretor. Estou chegando antes do previsto para verificar a prisioneira. Rafael franziu a testa. Temos menos de meia hora. Laura verificou a hora. Minha supervisora deve estar no escritório agora. Ela vai acreditar nas provas. No estacionamento subterrâneo, Rafael sugeriu. Precisamos abandonar este carro. Ele já sabe minha placa. Subiram para o térreo. Laura recuperou o celular do departamento que Rafael tinha tirado da mesa de Varela. Agente Martins, onde você está? Perguntou sua chefe, com a voz carregada de preocupação. Estou segura, mas preciso de reforço imediato.
O diretor Varela me manteve presa para impedir minha investigação sobre lavagem de dinheiro. Tenho provas, extratos, documentos, adulterados, tudo. Ela passou a localização. Ele vai me caçar. Não se mova, estou enviando uma equipe. Nesse momento, o celular de Rafael tocou. É ele, alertou Laura. Não atenda. Preciso atender ou vai suspeitar. Rafael atendeu. Fala, chefe. Onde está? Em casa. Martins fugiu. Alguém ajudou. Impossível. Deixei ela na cela. Venha ao escritório agora. No centro de detenção, Varela encontrou a cela vazia. Como isso aconteceu? Rosnou. O guarda contou sobre a suposta emergência médica. Rafael, murmurou o diretor com voz gelada. Ele disse que ia para casa. Mentira, pensou Varela. Chamou 2 de seus homens de confiança, Moura e Campos. Situação crítica. Precisamos encontrar a fugitiva antes que ela fale com o pessoal da corregedoria. O segurança hesitou. Carter havia dito que ninguém podia sair sem o aval dele. E também havia ordenado que mantivessem a prisioneira viva. Qual das ordens teria mais peso? Lina prendeu a respiração. Depois de um momento, o homem destrancou a cela. Seja rápida. Lina colocou a mão no peito e arfou como se lutasse para respirar. Meu braço está formigando, disse num tom fraco. Consegue andar? Perguntou Vega. Acho que sim. Ele a apoiou até seu veículo particular. Assim que entraram, os sintomas desapareceram. Atuação perfeita. Vega sorriu. Treinamento militar. A gente aprende a se adaptar. No caminho para o centro da cidade, Lina entregou um pendrive. Copiei tudo que encontrei. Transações financeiras, aprovações fraudulentas, relatórios falsos. Excelente. Meu chefe vai precisar de cada detalhe. E eu acabei de ajudar uma prisioneira a escapar. Não, você ajudou uma agente federal detida ilegalmente. Grande diferença. O celular de Vega vibrou. Mensagem de Carter. Estou chegando mais cedo. Preciso verificar o caso de Harper. Ele vai chegar em meia hora. Vega apertou o volante. Meu chefe deve estar no escritório agora. Ela vai acreditar em mim. E nas provas, eles estacionaram num prédio comercial e subiram até o térreo. Vega devolveu o celular oficial da agência para Lina. Harper! A voz de sua supervisora estava tensa do outro lado da linha. Você sumiu desde segunda. Estou segura, mas preciso de reforço imediato. O agente Daniel Carter, da Agência de Controle de Fronteiras, me deteve ilegalmente para barrar minha investigação. Que investigação? Esquema de lavagem, de dinheiro. Carter está protegendo as empresas envolvidas. Você tem certeza? Absoluta. Tenho todos os documentos. Lina informou sua localização. Carter vai atrás de mim. Ele está desesperado. Estou enviando uma equipe. Fique fora de vista até chegarmos. O celular de Vega tocou. Era Carter. Não atenda, alertou Lina. Se eu não atender, ele vai suspeitar. Vega atendeu, tentando soar calmo. Em casa. Por quê? Harper fugiu. E alguém a ajudou. Vá para o escritório agora. Carter desligou e minutos depois já estava no centro de detenção encarando a cela vazia. Como isso aconteceu? Rugiu. O agente Vega disse que ela estava com sintomas de infarto, gaguejou o guarda. Carter reuniu 2 de seus homens de confiança, Mason e Ortiz. Emergência. Temos uma fugitiva federal. Precisamos encontrá-la antes que ela fale com qualquer agência externa. Enquanto isso, Vega e Lina se esconderam num armazém abandonado. Carter já deve saber que fui eu, disse Vega. Está arrependido? Não, mas estou com medo. O medo é normal. Usá-lo para fazer o certo é o que te torna corajoso. Pela janela, eles viram 2 carros da agência circulando. Mason e Ortiz estavam vasculhando o bairro. O celular de Vega vibrou de novo. Ele está desesperado. Pessoas desesperadas são perigosas, observou Lina. Um dos veículos estacionou na frente do armazém. Vega e Lina escaparam pelos fundos, mas os agentes os avistaram, iniciando uma perseguição. Carter pelo rádio. Avistados no distrito de armazéns, convergam para o local. Lina puxou Vega para uma rua lateral. Terminal de ônibus, 3 quarteirões. Lá teremos testemunhas. No banheiro do terminal, Lina ligou seu laptop criptografado. Veja isso. Empresas que Carter aprovou sem registrar violações. Vega comparou com os documentos que havia copiado. As mesmas que aparecem nos relatórios. E olha as transferências, disse Lina, mostrando extratos bancários. 12 milhões em 8 meses para contas offshore. Tudo logo após ele inspecionar as empresas. É extorsão, Vega. Escravidão moderna. Vega arregalou os olhos. 300 trabalhadores explorados, 20 empresas envolvidas.
E Carter lucra com cada um deles. Mason e Ortiz também recebem dinheiro das mesmas empresas de fachada. É uma rede criminosa usando distintivos. Do lado de fora, viaturas do FBI finalmente chegaram. Mas ao tentarem sair, Vega viu Mason perto da entrada. Pelos fundos, murmurou. Eles desapareceram entre a multidão enquanto a operação ilegal de Carter desmoronava. Agentes hostis ainda rondavam a estação rodoviária, determinados a proteger um segredo sujo. O celular de Lara vibrou com uma mensagem urgente do chefe da divisão. Estamos no perímetro. Qual a posição de vocês? Ela respondeu rapidamente. Encurralados. Temos agentes infiltrados aqui dentro. O clima de tensão indicava que o confronto final estava próximo. Bruno, o agente corrupto no centro de toda a operação, estava encurralado. E isso o tornava mais perigoso do que nunca. Lara e seu parceiro Diego conseguiram se abrigar no pequeno escritório de segurança da rodoviária. Ela mostrou seu crachá de agente federal ao segurança surpreso. Emergência nacional, preciso de acesso imediato. Com a linha liberada, Lara contatou seu superior. Diretor Mendes, estamos presos no setor administrativo da rodoviária. Temos 3 agentes corruptos da Força de Fronteira armados e prontos para agir. Segurem a posição, equipe de apoio a caminho, respondeu Mendes. Enquanto aguardavam, Diego revisou os arquivos obtidos. Lara, tem algo que você precisa ver. Ele vem fazendo isso há mais de 3 anos, não apenas alguns meses. Quantas vítimas? Perguntou ela, já pressentindo o tamanho do escândalo. Fácil, mais de 1000 pessoas. E o lucro? Uns 50 milhões, talvez mais. O estômago de Lara se revirou. Não era apenas corrupção. Era uma rede de escravidão moderna, comandada de dentro da própria agência. Pelos monitores de segurança, viram Bruno entrando na estação. Sua expressão era fria, calculista. Ele está aqui, murmurou Diego. Bruno falou no rádio. Prédio fechado. Não tem saída, mas ele estava enganado. Agentes federais já cercavam o local, transformando o caçador em presa. Quantos temos lá fora? Perguntou Diego. O bastante, respondeu Lara, travando a arma. Bruno se aproximou da porta do escritório, a mão pousando sobre o coldre. Agente Martins, sei que está aí. Vamos resolver isso entre nós. Resolver o quê? Seus 3 anos vendendo gente como mercadoria? Rebateu Lara. A voz dele ficou mais áspera. Abra essa porta agora. Nem pensar. Enquanto o cerco se fechava, Lara acionou sua linha segura direto para a vice-diretora da agência, Helena Duarte. Helena, estou com provas de uma rede de tráfico humano liderada por Bruno Moretti, da Força de Fronteira. Estimativa, 50 milhões desviados, mais de 1000 vítimas e participação de outros agentes. Está segura? Perguntou. Helena? Por enquanto, mas eles estão armados e desesperados. Unidade tática total em deslocamento. Segure a posição. O que Lara não sabia era que um dos comparsas de Bruno tinha acesso aos sistemas internos e avisou. Bruno, equipe tática chega em 10 minutos. Ele respirou fundo. Sabia que se não agisse rápido, tudo estaria perdido. Vamos acabar com isso antes que eles cheguem, ouviu Lara a voz de Bruno do outro lado da porta do escritório de segurança. Ela não entendia as palavras exatas, mas o tom urgente era claro. Diego está com a arma? Perguntou ela. Sim, mas nunca precisei usar. Espero que continue assim. Lara fez outra ligação rápida para a diretora Silva. Eles estão se preparando para algo. Quanto tempo até sua equipe chegar? Cerca de 8 minutos. Pode ser tarde demais. De novo, a voz de Bruno ecoou na porta. Lara, última chance. Saia e podemos negociar. Que tipo de negociação? Você desaparece e sua investigação some. Todos saem ilesos. Lara riu com sarcasmo. Depois do que você fez, nem pensar. Bruno sinalizou para seus capangas, Marcos e Júlio. Eles cercaram o escritório por 3 lados. Lara, sussurrou Diego, tem uma saída pelos fundos, um túnel de manutenção. Para onde leva? Ao estacionamento lateral. Ela ponderou. Por um segundo. Lutar ou fugir e torcer para o reforço chegar a tempo? Pelas câmeras, eles viram os homens armando suas posições. Eles vão invadir, avisou Lara. Então, vamos sair antes disso. Ela enviou tudo o que tinha para os servidores federais, documentos financeiros, registros pessoais, listas de vítimas. Envio concluído. Mesmo se não sairmos daqui, as provas vão resistir. Pronta? Pronta. O som da voz de Bruno ficou mortal. Acabou o tempo, Lara. No exato momento em que os homens arrombaram a porta, Lara e Diego saíram pelo túnel. No estacionamento, Marcos estava à espreita, arma em punho. Indo para algum lugar? Disse Lara, levantando as mãos. Vocês cometeram um grande erro. O erro foi deixar vocês viverem por tanto tempo.
Bruno e Júlio chegaram e ficaram furiosos ao verem o escritório vazio. Onde está o laptop? Exigiu Bruno. Na sede, junto com as provas, respondeu Lara. O rosto de Bruno ficou pálido. Você está mentindo. Verifique você mesmo. Enviei tudo há 10 minutos. Sabendo que a operação estava perdida, Bruno fez uma última exigência. Ligue para sua chefe e diga que tudo foi um mal-entendido. Isso não vai acontecer, então desapareça, para sempre. Diego deu um passo à frente. Bruno, acabou. O FBI sabe de tudo. Cale a boca, Diego. Você escolheu o lado errado. Eu escolhi a lei. Bruno riu amargamente. Lei, isso sempre foi sobre dinheiro e poder. Lara continuou firme, esperando a equipe tática chegar. Como tudo isso começou? Simples. Empresas precisavam de trabalhadores. Trabalhadores precisavam de emprego. Eu os conectava por uma taxa razoável. Todos ganhavam, exceto os explorados. Eles estão melhor aqui do que no país deles. Trabalhando por pouco, vivendo mal, não é problema meu. Lara sentiu nojo. Você jurou proteger as pessoas. Protejo quem paga. Diego não se conteve. E o juramento como agente federal. Expressão de Bruno endureceu. Meu juramento não paga as contas. Longe dali, sirenes soavam. A equipe tática se aproximava. Hora de ir, disse Júlio nervoso. Mas Bruno fez sua escolha. Não, vamos acabar com isso aqui. Ele sacou a arma e apontou para Lara. Você destruiu tudo que construí. Vai comigo. Diego se colocou na frente dela. Não faça isso. Bruno. Sai da frente, Diego. Não. O dedo de Bruno apertou o gatilho. As sirenes aumentaram. Bruno manteve a arma firme, dando o último aviso. Saia da frente ou morra com ela. Lara estava pronta para reagir, seu treinamento militar falando. Mais alto. Quando o gatilho quase cedeu, ela se lançou para a frente, segurando o pulso de Bruno, desviando o tiro para o teto. Marcos tentou ajudar, mas Diego o derrubou. Júlio entrou em pânico e correu para a saída. Lara e Bruno lutaram pela arma. Ele era forte, mas ela mais ágil e experiente. Você arruinou tudo, gritou Bruno. Você mesmo se arruinou. Lara torceu o pulso dele com força. A arma caiu, mas ele revidou com um soco. Ela se abaixou e revidou, acertando seu queixo. Bruno cambaleou, mas não caiu. Pegou a arma caída. Diego viu a cena e pulou nas costas de Bruno. Diego, sai de cima de mim, gritou Bruno girando, para tentar derrubar o parceiro. Os 3 lutadores estavam exaustos, a respiração pesada. De repente, a voz de uma agente tática soou. Parem todos! Os agentes do FBI invadiram rapidamente a garagem, suas vozes ecoando firmes. Agentes federais, larguem as armas! Miguel levantou as mãos imediatamente, rendido. Ricardo olhou em volta, desesperado, buscando uma rota de fuga. Acabou, Ricardo, disse Clara com firmeza. Os agentes táticos cercaram Ricardo com rifles apontados. Finalmente ele ergueu as mãos em rendição. Ricardo Silva, você está preso por conspiração, tráfico humano, lavagem de dinheiro e agressão a agente federal. Enquanto colocavam as algemas, Ricardo lançou um olhar cheio de ódio para Clara. Isso não acabou. Sim, acabou. A agente Souza apareceu correndo até Clara. Está ferida? Estou bem. Foi o Diego que me salvou. Souza olhou para Diego com respeito. Você fez o que era certo. Diego ainda tremia de adrenalina. Não podia permitir que ele machucasse mais gente inocente. As provas enviadas por Clara já estavam sendo analisadas. Em poucas horas, mandados seriam expedidos contra todos os envolvidos. Ricardo foi levado algemado. Seu império criminoso ruíra. Mas a verdadeira batalha estava só começando. E os trabalhadores? Perguntou Clara. Receberão proteção e justiça, finalmente, respondeu Souza. Clara viu Ricardo desaparecer na van do FBI, sentindo que 3 anos de corrupção estavam terminando, mas que as vítimas ainda teriam um longo caminho para se recuperar. A investigação avançou rápido. Em 24 horas, 20 empresas foram fechadas. Mais de 400 trabalhadores foram resgatados, vivendo em condições deploráveis. Ricardo, Miguel e Júlio foram presos sem direito à fiança. O caso foi considerado o maior escândalo de corrupção na história da agência. Quantas vítimas no total? Clara perguntou em reunião. 1.247 trabalhadores em 3 anos, respondeu Souza. Algumas famílias, inclusive com crianças. Diego balançou a cabeça entristecido. Todo esse sofrimento enquanto pensávamos que Ricardo fazia seu trabalho. É assim que a corrupção funciona, explicou Souza. Ela se esconde atrás da autoridade legítima. A investigação financeira revelou o tamanho do esquema.
Ricardo desviou 47 milhões de dólares por meio de empresas de fachada e contas no exterior. E o dinheiro? Diego quis saber. Do fundo de indenização para as vítimas, respondeu Souza. Cada centavo roubado será devolvido a quem sofreu. 6 meses depois, o julgamento começou. Clara testemunhou por 3 dias, apresentando provas da exploração sistemática. O que motivou Ricardo? Perguntou o promotor. Ganância pura, respondeu Clara. Ele via pessoas vulneráveis como fonte de lucro. O advogado de defesa tentou alegar que Ricardo combatia a imigração ilegal. Combatia, retrucou Clara. Ele lucrava com isso, piorando o problema para ganhar dinheiro. O júri deliberou por apenas 4 horas. Ricardo foi declarado culpado de todas as acusações. Ele ouviu o veredito sem demonstrar emoção. Miguel e Júlio já haviam se declarado culpados em troca de penas menores. Na sentença, o juiz foi rigoroso. Senhor Silva, o senhor traiu seu juramento, seu país e a dignidade humana. 25 anos em prisão federal. Clara sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. A justiça era necessária, mas não apagaria anos de sofrimento. E as empresas? Diego perguntou após a sentença. 43 executivos foram indiciados. A maioria enfrentará prisão. Os trabalhadores receberam mais que dinheiro, obteram status legal, treinamento profissional e assistência médica. 6 meses depois, Clara visitou algumas famílias. As crianças estavam na escola e os pais com empregos dignos. Obrigada, disse uma mulher em inglês hesitante. Você nos deu esperança. Diego foi promovido a contato do FBI para casos de anticorrupção. Não quero ver isso acontecer de novo, disse ele a Clara. Vai acontecer em algum lugar. Por isso, temos que continuar lutando. Ricardo recorreu da condenação 2 vezes. Ambos os recursos foram negados. Clara voltou a trabalhar com crimes financeiros, agora focada em proteger comunidades vulneráveis. Um caso por vez, dizia a si mesma. Um criminoso por vez. A justiça venceu, mas o trabalho jamais termina.